Olá, que bom ter vocês aqui para a gente mergulhar juntos nesse estudo sobre eclesiologia bíblica. Olha, eu sei que o nome eclesiologia pode soar meio acadêmico, né? Mas pode acreditar, o que essa palavra representa está bem no centro da nossa fé, da nossa caminhada como cristãos. A palavra é simples, na verdade, vem de dois termos gregos: eclesia, que é a palavra que o Novo Testamento usa para a igreja, e logia, que significa estudo. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui é basicamente o estudo organizado, bíblico, sobre a doutrina da igreja. E por que isso é tão importante, tão vital? Pensa comigo. Se a nossa ideia sobre o que é a igreja for meio fraca ou até distorcida, a nossa vida cristã também vai ser. É inevitável. A igreja, gente, não foi uma invenção humana, sabe? Não foi um plano B de Deus. Ela é o povo que Cristo redimiu. É o corpo do qual Ele mesmo é a cabeça. É o projeto central de Deus para a nossa era. Então, nosso objetivo aqui hoje é justamente esse: ir além do superficial e construir juntos, tijolo por tijolo, uma compreensão forte, bíblica, sobre o que é a igreja, de onde ela veio, para onde ela vai e, claro, como a gente deve viver sendo parte dela. E para a gente conseguir fazer isso de um jeito bem claro, bem organizado, eu dividi nosso percurso em 6 partes, tá bom? Primeiro, a gente começa pela base de tudo, definindo o que é a igreja. Depois vamos investigar a origem e o fundamento, para responder quando foi que ela nasceu e em que rocha ela está firmada. Na terceira parte, a gente vai mergulhar de cabeça nas figuras e símbolos que a Bíblia usa para falar da igreja. São imagens riquíssimas que ajudam a gente a entender as várias facetas dela. Daí em diante, a gente vai para a parte mais prática, analisando a missão e as ordenanças. Depois, em a organização e o ministério, vamos ver direitinho a estrutura que Cristo deixou para o seu povo. E para fechar, em a vida comunitária, a gente vai tocar em 2 assuntos super práticos: disciplina e finanças. Esse vai ser o nosso mapa, o nosso roteiro nessa jornada de descoberta. Então vamos lá, começando pela nossa primeira sessão. Afinal, o que é a igreja? E olha, antes de qualquer coisa, a gente precisa quebrar uma ideia que está na cabeça de muita gente: a de que igreja é um prédio. A palavra que a gente encontra no original do Novo Testamento, eclésia, nunca em nenhum momento se refere a uma construção de tijolos. Para a gente entender, na cultura da época, a cultura greco-romana, a eclésia era, sabe o quê? A assembleia dos cidadãos. Eles eram chamados para sair de suas casas, do seu trabalho, para se reunir e decidir as coisas da cidade. O que os autores da Bíblia fizeram, inspirados pelo Espírito Santo, foi pegar essa palavra do dia a dia e dar a ela um significado espiritual, teológico muito profundo. A igreja, então, é a assembleia dos que foram chamados para fora. Aí vem a pergunta, né? Chamados para fora de onde? Para fora do mundo, para fora do sistema de valores do mundo, da escravidão do pecado, da escuridão. E chamados para quê? Para pertencer a Deus, para formar uma comunidade nova, um povo santo, com uma identidade totalmente nova e um propósito novo em Cristo. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente percebe que essa palavra eclésia é usada de 2 formas diferentes, mas que estão super conectadas. A primeira é a igreja local. Essa é a expressão que a gente vê, que a gente toca, da fé num lugar específico. Quando Paulo escreve a igreja de Deus que está em Corinto, ou quando Lucas fala da igreja que estava em Jerusalém, eles estão falando de um grupo de pessoas que a gente consegue identificar, que tem liderança, membresia, que se encontra para adorar, para aprender, para ter comunhão. É na igreja local que a vida cristã acontece no dia a dia. Mas também existe a igreja universal, que a gente também chama de invisível. Essa não está presa a um tempo ou a um lugar. Ela é um organismo espiritual formado por todos os salvos em Cristo de todas as épocas, desde o Pentecostes até o dia em que Jesus voltar. É a família completa de Deus, o corpo místico que tem Cristo e somente Cristo como cabeça. E uma não existe sem a outra, entende? A igreja local é a manifestação aqui na Terra daquela realidade celestial que é a igreja universal. E isso nos leva a um ponto que é, sinceramente, fundamental. Se a igreja é esse povo chamado para fora, então, por definição, a igreja são as pessoas, é gente. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele usa uma imagem muito forte. Ele diz que nós, quando nos chegamos a Cristo, que é a pedra viva, nós também somos como pedras vivas, que estão sendo usadas para construir uma casa espiritual. Isso, gente, é uma virada de chave gigantesca em relação ao Antigo Testamento. Lá atrás, a presença de Deus ficava num lugar físico, primeiro no tabernáculo, depois no templo. Com Cristo, o véu se rasgou. Deus não mora mais em templos feitos por mãos humanas. Hoje, a casa de Deus, o templo do Espírito Santo, somos nós. É a comunidade dos que foram salvos. Entender isso muda tudo. A igreja não é um lugar para onde a gente vai, é aquilo que nós somos juntos. Então, para a gente resumir os pontos principais dessa primeira parte, a gente estabeleceu que a identidade da igreja está no próprio nome dela.
eclésia, o povo que Deus, na sua soberania, chamou para fora do mundo para ser dele. Isso significa que a natureza dela é ser separada, não isolada, mas diferente nos valores, no propósito. A gente viu que essa realidade única aparece de duas formas: na comunidade que a gente vê e que é organizada, a igreja local, e no organismo espiritual de todos os salvos, a igreja universal. E o mais importante, a gente reforçou aquela verdade de que a essência da igreja não está nos tijolos, mas nas vidas transformadas, nas pedras vivas que juntas se tornam a morada de Deus. Bom, se a gente já entendeu o que é a igreja, a próxima pergunta lógica leva a gente para duas questões assim importantíssimas que definiram séculos de debate teológico. A primeira é histórica, quando exatamente a igreja começou, e a segunda é sobre o seu fundamento, sobre qual rocha, qual alicerce Cristo prometeu construir a sua igreja de um jeito que nem as portas do inferno poderiam derrubar. As respostas para essas perguntas não definem só uma data no calendário, mas a própria base da nossa segurança em Cristo. Olha só. Embora a igreja sempre estivesse no coração e no plano de Deus desde a eternidade, e Jesus tenha falado sobre ela no seu ministério, o nascimento histórico dela, a sua inauguração oficial aqui no mundo, aconteceu num dia bem específico, o dia de Pentecoste, 50 dias depois da ressurreição. O que rolou naquele dia, que está lá em Atos capítulo 2, foi algo extraordinário. A promessa de Jesus se cumpriu, o Espírito Santo desceu sobre os 120 discípulos e batizou todo mundo num só corpo. Esse evento deu o pontapé inicial da nova aliança. E na mesma hora, Pedro, cheio do Espírito, prega a primeira mensagem totalmente focada em Cristo da história da igreja. O resultado, quase 3.000 pessoas se convertem. E a partir dali, a gente já vê a igreja em ação, vendo um padrão que se tornou o seu DNA: perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pentecostes não foi só um evento espiritual, foi a certidão de nascimento da igreja na história. Agora, vamos falar do fundamento. Lá em Mateus 16, depois que Pedro faz aquela famosa confissão, Jesus diz uma das frases mais debatidas da Bíblia inteira: "Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Para a gente entender direitinho o que Jesus quis dizer, é essencial ir lá no grego original. Jesus chama Simão de Petros. Petros, é um substantivo masculino que significa uma pedra, um pedaço de rocha, sabe? Uma pedra que você pode pegar e jogar. Só que, logo em seguida, ele diz que vai construir a igreja sobre esta Petra. Petra é um substantivo feminino e se refere a uma rocha maciça, um rochedo, um leito de rocha, um fundamento que não se abala. Jesus está fazendo um jogo de palavras genial e de propósito. Ele diz que Pedro é uma pedra, Petros, mas deixa bem claro que o fundamento da igreja é esta rocha, a Petra. Certo? Se a Petra, a rocha grande, não é o homem, Pedro, o Petros, então o que ela é? O próprio contexto da passagem nos dá a resposta, sem deixar dúvida. A grande rocha fundamento é a verdade gigantesca que Pedro tinha acabado de declarar, uma revelação que veio do céu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão, essa declaração sobre quem Jesus é, o Messias, o próprio Deus, é o alicerce onde toda a estrutura da igreja está construída. A igreja não está firmada num homem, que é falho, mas na verdade infalível sobre Cristo. E o resto do Novo Testamento confirma isso o tempo todo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,11 que ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em Efésios 2,20 ele fala que somos construídos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, mas que o próprio Cristo Jesus é a pedra principal, a pedra de esquina. O próprio Pedro, em Atos 4, chama Jesus de a pedra que foi rejeitada, mas que se tornou a principal pedra angular. A rocha é Cristo e a confissão sobre ele. Resumindo essa segunda sessão, então, a gente pode dizer com toda certeza bíblica que a igreja nasceu, historicamente, no dia de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo. E o seu fundamento, que dura para sempre, não é a pessoa do apóstolo Pedro, a pequena pedra, Petros. A rocha que não se abala, a Petra, é a confissão gloriosa da divindade e do messianato de Jesus Cristo. Ele é o único fundamento, a pedra de esquina que alinha e sustenta todo o prédio de Deus. Bom, já entendemos a definição, a origem e o fundamento da igreja. Agora, a gente precisa explorar a natureza dela de um jeito mais profundo. A Bíblia, na sua sabedoria, não se limita a dar definições técnicas. Para ajudar a gente a entender toda a riqueza do que é a igreja, o Espírito Santo nos deu uma série de metáforas, de figuras, de símbolos cheios de vida. Cada uma dessas imagens joga uma luz sobre um aspecto diferente do nosso relacionamento com Cristo e do nosso relacionamento uns com os outros. Vamos mergulhar em algumas das mais importantes.
Vamos começar com duas metáforas que são centrais. Primeiro, a igreja como o templo do Espírito Santo. Como a gente já falou um pouco, a igreja é a casa de Deus. Paulo chega a perguntar para os coríntios: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Essa imagem dá uma ênfase enorme na santidade. Poxa, se nós somos o lugar onde o Deus Santo mora, então nós somos chamados a viver em pureza, separados para Ele. A segunda metáfora é a do corpo de Cristo. Em Romanos 12 e 1 Coríntios 12, Paulo desenvolve muito bem essa ideia. Cristo é a cabeça e nós, os crentes, somos os vários membros desse corpo. Essa figura destaca a unidade na diversidade, a vida que vem da cabeça e flui para todo o corpo, a cooperação, onde cada membro é essencial, e o crescimento, todos juntos em direção à maturidade. Um corpo é um organismo vivo, não é uma organização parada no tempo. Agora, vamos olhar para duas figuras que, à primeira vista, parecem até opostas, mas que mostram como a nossa jornada é complexa. A igreja é descrita como a noiva de Cristo. Essa é uma linguagem de amor, de intimidade, de relacionamento. Lá em Efésios 5, Paulo compara o casamento entre homem e mulher ao mistério do relacionamento de Cristo com a igreja. O foco aqui é na fidelidade, na pureza e naquela expectativa maravilhosa das bodas do Cordeiro. Por outro lado, a Bíblia também descreve a igreja como um exército. Em Efésios 6, Paulo nos chama para vestir toda a armadura de Deus e resistir aos ataques do diabo. Essa metáfora nos lembra que a batalha espiritual é uma realidade. Somos chamados para ser soldados disciplinados, lutando não contra pessoas de carne e osso, mas contra forças espirituais do mal. A igreja é, ao mesmo tempo, amada como uma noiva e militante como um exército. Uma das figuras mais ricas da igreja no Antigo Testamento é o tabernáculo. O propósito do tabernáculo, que a gente lê lá em Êxodo 25, era para que Deus pudesse morar no meio deles. Cada detalhezinho daquela tenda era uma sombra, uma profecia de Cristo e da sua igreja. As 4 cores dos véus, por exemplo, apontam para os 4 evangelhos, para as 4 faces de Cristo. O pátio de fora tinha o altar do holocausto, que é um símbolo claro da cruz de Cristo, o único jeito de chegar a Deus. E a bacia de bronze, que fala da purificação pela palavra. Entrando no lugar santo, a gente encontra a mesa com os pães da proposição, um símbolo da comunhão com Cristo e com os irmãos. Tinha também o candelabro de ouro com 7 braços, que representa a igreja como aquela que carrega a luz de Cristo para o mundo. E por fim, o altar de incenso, bem na frente do véu, simbolizando as orações dos santos que sobem sem parar diante de Deus. O tabernáculo é como um sermão visual sobre a vida e as funções da igreja. Chegando ao final dessa sessão, a gente consegue ver como essas figuras se completam e nos dão um quadro geral da igreja. Como templo, somos chamados à santidade. Como corpo, à unidade e à cooperação. Como noiva, à intimidade e à fidelidade. Como exército, à vigilância e à batalha espiritual. E como cumprimento do tabernáculo, a gente vive com Cristo no centro, exercendo as funções de comunhão, testemunho e oração. Nenhuma metáfora sozinha dá conta do recado, mas juntas elas pintam um retrato incrível da obra-prima de Deus. Entender o que a igreja é, sua identidade, sua natureza, é a base de tudo. Agora, a gente precisa avançar para entender o que a igreja faz. Uma identidade que a gente recebe de Deus sempre vai resultar numa missão a ser cumprida. Nessa 4ª sessão, vamos focar no propósito da igreja no mundo e depois vamos analisar os 2 ritos sagrados, as 2 cerimônias visuais que Cristo deixou para sua igreja, que a gente conhece como as ordenanças. A missão da igreja pode ser entendida em 3 direções que estão totalmente ligadas. A primeira, e mais importante, é a missão vertical, a adoração a Deus. A igreja existe, antes de mais nada, para glorificar o Deus triuno. Como Jesus disse, o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A segunda é a missão interna, a edificação dos santos. A igreja é um ambiente que Deus criou para o cuidado mútuo, para o discipulado, para o ensino e para o treinamento dos crentes, para que todo mundo chegue à maturidade em Cristo, como diz lá em Efésios 4. A terceira é a missão externa, a evangelização do mundo. Cristo nos deu a grande comissão, em Mateus 28, ir e fazer discípulos de todas as nações. Essas 3 dimensões, adoração para cima, edificação para dentro e evangelização para fora, não são opcionais, sabe? Elas formam o propósito completo e inegociável da igreja aqui na Terra. A primeira ordenança que Cristo deixou para a gente é o batismo em águas. É muito importante entender o que ele significa. O batismo não salva ninguém, a salvação é só pela graça, por meio da fé. O batismo é um símbolo poderoso, é um testemunho público e um ato de obediência de quem já foi salvo. Ele representa de forma visual a nossa união com Cristo.
Quando a gente é mergulhado na água, a gente está simbolizando a nossa morte e o nosso sepultamento com Ele, morrendo para a vida antiga de pecado. E quando a gente é levantado da água, a gente simboliza a nossa ressurreição com Ele para uma vida nova. O pré-requisito que a Bíblia mostra para o batismo é sempre o arrependimento e a fé pessoal em Cristo. O jeito que a gente vê na Bíblia é a imersão, que é o que melhor representa essa ideia de sepultar e ressuscitar, e a fórmula que Jesus mesmo deu na grande comissão é trinitária, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A segunda ordenança é a Santa Ceia, que a gente também chama de Mesa do Senhor ou Comunhão. Ela tem um significado riquíssimo que olha para o passado, para o presente e para o futuro. Primeiro, é um ato comemorativo. Jesus disse: façam isso em memória de mim. A gente olha para trás, para a cruz, e lembra o preço que foi pago pela nossa salvação. Em segundo lugar, é um ato simbólico. O pão representa o corpo dele, que foi partido por nós, e o cálice representa o seu sangue, o sangue da nova aliança que foi derramado para perdoar os nossos pecados. Em terceiro lugar, é um ato proclamativo. Paulo diz que toda vez que a gente participa, a gente anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a gente olha para o futuro, proclamando a nossa fé na volta dele. E por último, é um ato comunitário. Ela expressa a nossa comunhão vertical com Cristo e a nossa comunhão horizontal, uns com os outros, como membros do mesmo corpo. Para a gente fechar essa sessão, então, vimos que o propósito da igreja se resume na sua missão tríplice: adorar a Deus, edificar os santos e evangelizar o mundo. E as ordenanças são os símbolos visíveis que Cristo nos deu. O batismo é o rito de entrada, o testemunho público de uma fé que já existe, feito por imersão. A Santa Ceia é o rito de continuidade, o memorial do sacrifício de Cristo que alimenta a nossa fé, proclama a morte dele e nos une em comunhão até o dia em que ele voltar. Pensa bem, se a igreja tem uma missão tão grandiosa, é claro que o seu fundador, o Senhor Jesus Cristo, não ia deixá-la sem direção, sem uma estrutura. A igreja não é uma multidão bagunçada, ela é um corpo bem ajustado. Nesta quinta sessão, a gente vai dar uma olhada na estrutura organizacional que a gente encontra no Novo Testamento, focando nos ofícios que foram estabelecidos na igreja local e também nos dons ministeriais que o próprio Cristo deu para a edificação de todo o seu corpo. O Novo Testamento nos mostra o modelo de liderança para a igreja local que é simples e funciona, baseado em 2 ofícios. O primeiro é o de presbíteros ou bispos. É muito importante a gente notar que as palavras gregas presbíteros, que significa ancião, e episcopos, que quer dizer supervisor ou bispo, são usadas como sinônimos para descrever a mesma função. A gente vê isso bem claro lá em Atos 20, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso e logo depois diz para eles pastorearem o rebanho, sobre o qual eles foram feitos bispos. A função deles é a liderança espiritual, o ensino da doutrina correta e o cuidado, o pastoreio do rebanho de Deus. O segundo ofício é o de diáconos. A palavra diáconos significa simplesmente servo. A origem deles, que está lá em Atos 6, mostra que a função deles é mais voltada para o serviço prático, material, cuidando das necessidades da comunidade e, com isso, liberando os presbíteros para se dedicarem à oração e ao ministério da palavra. E além desses ofícios da igreja local, a carta aos Efésios, lá no capítulo 4, nos conta que Cristo, quando subiu aos céus, deu dons aos homens. E o texto lista 5 desses dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os apóstolos, que significa enviados, tiveram um papel único na fundação, estabelecendo a doutrina da igreja. Os profetas eram porta-vozes de Deus, trazendo revelação, edificação, exortação. Os evangelistas são aqueles que têm uma capacidade especial de anunciar o evangelho de um jeito eficaz para quem não crê. Os pastores são os que têm o dom de cuidar, alimentar e proteger o rebanho local, uma função que se cruza muito com o ofício de presbítero. E os mestres, ou doutores, são os que têm a habilidade de ensinar e explicar as escrituras com clareza e profundidade. E o propósito de todos esses dons, como o texto diz, é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para resumir essa parte sobre organização, a gente tem um quadro bem claro. A estrutura da igreja local no modelo do Novo Testamento se apoia na liderança espiritual dos presbíteros/bispos e no serviço prático dos diáconos. E para o bem de toda a igreja, Cristo deu dons ministeriais específicos. O ponto fundamental aqui é entender que o propósito de toda essa estrutura não é criar uma pirâmide de poder, mas sim equipar e capacitar cada membro da igreja, todos os santos, para que eles possam fazer a obra do ministério. O objetivo final de tudo isso é um só: a edificação mútua e o crescimento do corpo de Cristo em unidade e maturidade.
E chegamos à nossa última sessão de desenvolvimento, que é onde a teologia encontra a nossa vida prática, o nosso dia a dia. Uma comunidade de fé, por mais bem estruturada que seja, vai ter seus desafios internos. Nesta sessão, a gente vai abordar 2 aspectos que são vitais para a saúde de uma igreja local. Primeiro, como a comunidade deve lidar com o pecado no seu meio, através da disciplina eclesiástica, e segundo, como ela deve administrar seus recursos materiais para o avanço da obra de Deus, através da contribuição. Quando o pecado acontece e ameaça a unidade e a pureza da igreja, Jesus nos deixou um passo a passo muito claro e cheio de amor lá em Mateus 18. E é muito importante notar que o objetivo desse processo nunca é punir, humilhar ou excluir alguém, mas sim restaurar. O objetivo é ganhar o irmão. O primeiro passo é sempre particular, pessoal. A pessoa que foi ofendida deve ir procurar quem a ofendeu e conversar a sós. Se houver arrependimento, pronto, o assunto morreu ali. Se não, o segundo passo é levar 1 ou 2 testemunhas, não para formar um tribunal, mas para confirmar os fatos e tentar a reconciliação de novo. Se mesmo assim a pessoa se recusar a ouvir, o assunto é levado à igreja para que a comunidade toda possa orar e buscar a restauração daquela vida. E só como último recurso, se nada disso der certo, a pessoa é afastada da comunhão, não como um ato de condenação, mas na esperança de que essa atitude mais drástica a leve ao arrependimento. É um processo que parece uma cirurgia, dói, mas o objetivo é a cura. E a questão das finanças? O Novo Testamento eleva a contribuição financeira de uma simples obrigação por um ato de adoração, de graça. O princípio principal é a voluntariedade e a alegria. Paulo diz em 2 Coríntios 9 que Deus ama a quem dá com alegria. A nossa contribuição, seja com dízimos ou ofertas, deve ser uma resposta de um coração agradecido por tudo que Deus nos deu. Jesus nos avisa que a avareza é idolatria, porque é impossível servir a Deus e ao dinheiro. A prática dos apóstolos, como a gente vê em 1 Coríntios 16, era de uma contribuição regular, feita toda semana e proporcional ao que cada um ganhava. E o propósito desses recursos é muito nobre: sustentar a obra missionária, cuidar dos necessitados da comunidade e prover o sustento daqueles que, como os presbíteros, se dedicam em tempo integral ao ministério da palavra. Resumindo, a saúde da vida em comunidade na igreja se apoia nesses 2 pilares práticos. De um lado, a disciplina eclesiástica, que é o processo bíblico de restauração que a gente viu em Mateus 18 e que o objetivo final é sempre o amor e a pureza do corpo. Do outro lado, as finanças vistas como adoração, onde a nossa contribuição é um ato de gratidão, guiado pelos princípios de ser voluntária, regular e proporcional. No fim das contas, tanto a disciplina quanto a contribuição são formas práticas de mostrar o nosso amor a Deus e o nosso compromisso com a sua igreja. E assim, chegando ao final da nossa jornada, a gente consegue juntar todas as peças e formar uma visão completa e forte do que é a igreja. A igreja é o povo de Deus, a eclésia, chamada para fora do mundo. Ela não está fundada sobre um homem, mas sobre a rocha que não se abala, a confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ela foi inaugurada na história no dia de Pentecostes, com o poder do Espírito Santo. Ela é descrita com as metáforas mais ricas: o corpo vivo de Cristo, sua noiva amada, o templo santo de Deus e o seu exército militante. A missão dela é clara, tem 3 partes: adorar a Deus, edificar os crentes e evangelizar o mundo, celebrando sua identidade através das ordenanças do batismo e da Santa Ceia. E para fazer tudo isso, ela foi organizada com ofícios e dons ministeriais que a equipam para viver como uma comunidade de amor, pureza e propósito. Esse nosso estudo, por mais profundo que a gente tenha tentado fazer, é só um ponto de partida. A eclesiologia é um campo enorme e fascinante. Para quem quiser continuar essa jornada, eu sugiro a leitura atenta de livros como Atos dos Apóstolos, que é a história do nascimento da igreja, as cartas de Paulo aos Efésios e aos Coríntios, que são muito ricas em doutrina sobre a igreja, e as cartas pastorais a Timóteo e a Tito, que falam da organização dela. E para a gente encerrar, mais do que terminar com respostas, eu queria deixar algumas perguntas para a nossa reflexão. Porque o conhecimento só tem valor quando ele transforma a nossa vida, não é mesmo? Então vale a pena se perguntar: de que forma prática eu posso contribuir mais e melhor para a edificação da minha igreja local? A minha vida pessoal, meus relacionamentos, eles refletem a realidade de que eu sou parte do templo do Espírito Santo? E por último, qual é o meu papel, a minha responsabilidade pessoal no cumprimento da grande comissão?
que o nosso entendimento mais profundo da glória da Igreja nos leve a um amor ainda mais profundo pelo seu noivo, o Senhor Jesus Cristo, e a um serviço mais dedicado ao seu povo. Muito obrigado pela sua atenção.